Glória a Deus. Bendito e eterno seja o santo nome de Jesus, para todo sempre. Nós te glorificamos, Jesus. Te exaltamos pela tua majestosa presença neste lugar. Glórias. Aleluias. Seja dado o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, queridos. Desde já quero externar a minha gratidão a Deus, que tem nos sustentado, tem me ajudado, me dado graça, abençoado a mim e a minha família. Hoje estamos aqui, somente eu e a minha esposa, mas Deus tem abençoado grandemente também ali a igreja onde nós temos a bondade de Deus de pastorearmos. E sinto-me muito honrado e feliz por estar aqui com os irmãos. Pastor Moisés é um grande amigo, tenho um carinho, uma estima muito grande por ele e toda a sua família. Para mim é um irmão. Lília, pastora Lília, para nós, sem palavras. Moramos alguns anos ali, praticamente porta com porta. E eu fico muito feliz de poder estar junto com eles quando tem oportunidade. Ver sua mãe, ver os irmãos, ver os obreiros aqui, essa igreja linda, esse louvor, que adoração. Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia! Prazer imenso conhecer a cantora Raquel. Deus abençoe a sua vida. Já tinha ouvido falar, já tinha ouvido alguns louvores, tive o privilégio de conhecê-la hoje de perto. Deus abençoe, que graça, Deus abençoe. Que o Senhor renove as tuas forças. Que o Senhor abençoe esta igreja. Feliz 2015, feliz ano novo. Que Deus abençoe as forças do pastor e desta amada igreja. Que o Senhor renove a vida de vocês, os fortaleça, os encha do Espírito Santo. Que os projetos que Deus tem plantado no coração de vocês tenham bom êxito. Que todas as barreiras caiam por terra em nome de Jesus. E que vocês sejam, mais uma vez, mais do que vitoriosos. Amém, queridos? O Senhor plantou no meu coração uma palavra. Eu li com muita atenção a mensagem do pastor Moisés, que ele me mandou em inbox, e eu fiquei preocupado. Eu estava em Santa Catarina quando ele entrou em contato comigo, e ele estava já em oração, algumas coisas que Deus vinha tratando no meu coração, sobre a igreja, sobre inclusive algumas pessoas que estavam próximas a nós naquele momento, e fiquei preocupado com aquela palavra, o que eu poderia ministrar, o que nós poderíamos estar ministrando, pois hoje é o dia 2 de janeiro, que corresponde ao segundo mês do ano, que é fevereiro. E eu comecei a analisar, esse trabalho profético é tão importante, realmente é uma ação sobrenatural de Deus. Muitos não entendem isso, mas isso aqui é importante que está acontecendo. São palavras que estão sendo lançadas no mundo espiritual. E 12 dias de clamor para os 12 meses de bênçãos, queridos, isso aqui é algo extraordinário. E eu comecei a pensar e meditar, e me pus a orar. E eu analisando, bom, o segundo dia corresponde a fevereiro, segundo mês do ano, e de repente, ontem, foi ontem, irmão,
E eu comecei a entrar, meia-noite, ia dar meia-noite, quando o Senhor colocou um negócio no meu coração. O Senhor me trouxe uma imagem, eu fui numa Bíblia e comecei a procurar onde é que está isso e aquilo na minha mente, onde está, meia-noite. Deus tinha me falado algo aqui, e eu digo, Jesus, onde é que está isso? Comecei a procurar, achei. Eu digo, que coisa tremenda. Quando eu achei algo muito tão simples, pequeno, e eu digo, mas o que a gente pode tirar daqui, Senhor? O que pode sair daqui? E eu vou transmitir o que Deus fez brotar no nosso coração, fruto de reflexão, de análise, pesquisa e muita oração. Espero que Deus fale ao seu coração. Amém? Quando você faz uma análise do que fevereiro corresponde dentro do calendário judaico, você chega à seguinte conclusão. Me perdoe os especialistas, eu não falo hebraico, eu vou falar como a gente consegue ler transliterado para a língua portuguesa. Então, Sebat é um termo em hebraico que corresponde a fevereiro. E eu digo, que coisa tremenda. O que quer dizer isso? E eu comecei a analisar e significa vara. Diga comigo, vara. Tem algum significado para você isso? Bom, para mim também não tinha. Até o momento que Deus começou a falar comigo. Vamos lá no texto de Zacarias. Abra comigo, por favor, Zacarias capítulo 1, versículo 7. Eu quero que você entenda que no dia 2 de fevereiro de 519 a.C., Deus deu uma palavra a Zacarias. E eu gostaria de transmitir essa palavra para você. Palavra de Deus que se encontra em Zacarias, capítulo 1, versículo 7, nos diz: no 24º dia do 11º mês, no mês de Shebat, que é uma derivação justamente da mesma palavra Sebat, vara, isto é, entre janeiro e fevereiro, no 2º ano do império do rei Dário, ou Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Iddo. E eu comecei a refletir e vou falar aqui uma palavra que Deus me deu. Deus tem uma palavra profética para o teu mês de fevereiro em 2015. Quem pode dizer amém? Amém. Então já vai começando a receber aí. Zacarias, Yahvé se lembra. Deus se lembrou de você. A palavra Zacarias significa Deus se lembra. E ele, de repente, no dia 2 de fevereiro de 519 a.C., ele recebe uma revelação da parte de Deus, porque Deus decidiu se lembrar do seu povo. E nós vamos observar que o povo estava aqui no período pós-exílico, e naquele instante Deus utiliza aquele momento que parecia contrário, aquele momento de marasmo, que nada anda, que nada acontece, a obra do templo estava parado, tudo o que parecia contrário. Deus vem com o seu espírito, enche o profeta Zacarias, que na verdade também era um sacerdote, e ele estava agora cheio de Deus, e na verdade começa a ter visões de Deus. Que coisa linda. Deixa eu profetizar para você, que você tenha visões de Deus, que você tenha visões de Deus. O que antes era assombração para você, que você receba a revelação da parte de Deus, que aquilo que te assustava, você tenha a visão da solução do problema que está vindo para a tua vida, tua casa, tua família, para esta igreja, em nome de Jesus. E nesse momento a gente observa que o texto continua numa narrativa. Quero ler com vocês alguns instantes. Durante a noite tive uma visão. Surgiu na minha mente um anjo, na minha frente, um anjo montado num cavalo vermelho.
Ele estava parado entre as moitas num grande vale, e atrás dele estava montado outros anjos, e os seus cavalos eram vermelhos, marrons e brancos. Imediatamente indaguei: quem são estes, meu Senhor? Então outro anjo que falava comigo respondeu: eu lhe revelarei quem são. Então o anjo que estava entre as moitas deu a seguinte interpretação: eis que são aqueles que Yahvé enviou por toda a terra. Escute algo. A tua oração tem um poder tão grande. Aquela oração que você acha que muitas vezes ninguém está prestando atenção nela, que às vezes você faz até lá escondidinho no teu quarto, chorando. Parece que ninguém está ouvindo. Senhor, eu estou clamando pelo meu pastor, eu estou clamando pela tua igreja, eu estou clamando pela situação da família A, B, e por aí vai. Aquela oração Deus ouve. E Deus não se esquece do que é colocado diante dele em oração. Deus estava dando uma visão para Zacarias, fruto de inúmeras orações que foram feitas no período do cativeiro. E agora, apesar de ser um período pós-exílico, mas o marasmo espiritual era tão grande que parecia que não tinham saído do cativeiro. Escute, tem gente que sai do cativeiro e parece que o cativeiro acompanha ele. Tem gente que sai do cativeiro e continua vivendo como se estivesse no cativeiro. Então tem que haver uma ação sobrenatural de Deus. Deus de repente decide mandar anjos, que na visão dele ele via como cavaleiros. Aqueles seres angelicais montados em seus cavalos começaram a andar sobre a terra e olhar como estava a terra. E a proporção que eles olharam, e a Bíblia nos diz no versículo 11, e eles relataram o anjo do Senhor. Ao anjo do Senhor o anjo do Senhor, uma teofania de Cristo, uma aparição de Cristo no período do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E você vai ver uma característica desse anjo do Senhor que é diferente de todos os anjos. Quando ele aparece, querido, nós vamos observar que ele, ora, aceita adoração, ora, ele está intercedendo, como é neste caso aqui de Zacarias. E você vai notar que também, ora, ele decide perdoar. Quem tem essas características, senão o próprio Cristo? E nós vamos observar que a palavra de Deus nos diz: e eles relataram ao anjo do Senhor, que estava entre as moitas, percorrendo toda a terra, e a vimos toda tranquila e em descanso. Diante do que o anjo do Senhor replicou: ó Yahvé dos exércitos, até quando não olharás com misericórdia para Jerusalém e para com as cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então Yahvé respondeu palavras de conforto e encorajamento ao anjo que falava comigo. E o anjo me orientou: exclama diante de todos, assim diz Yahvé dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Contudo, estou muito indignado contra as nações que se sentem inabaláveis. Eis que eu vinha irritado com meu povo, mas elas conseguiram piorar em muito a dor do meu povo e o seu sofrimento. Portanto, eis que assim diz Yahvé: estou voltando a minha face para Jerusalém, e o meu coração está repleto de misericórdia. Paro aqui para profetizar para a igreja. O olhar de Deus está para esta igreja. O olhar do Senhor está sobre este povo. E é um olhar de misericórdia, um olhar para abençoar a tua vida. Eis que a corda de medir será esticada sobre Jerusalém, avisa o Senhor dos exércitos. E diga mais, assim diz Yahvé dos exércitos: as minhas cidades
transbordarão de prosperidade novamente, e o Eterno voltará a consolar Sião e a preferir Jerusalém. Foi uma palavra específica para Jerusalém, mas eu quero agora trazer uma palavra profética para essa igreja. Deus olha para esta igreja, Deus olha para este povo, Deus olha para esta igreja que está em propósito diante dele nesses 12 dias, e quero te declarar no nome de Jesus, que a partir de hoje, há uma ação sobrenatural, anjos estão percorrendo, estão andando. Eu não acredito nesse negócio de anjo. Olha, irmão, nós não somos da turma dos saduceus, que não acreditam em coisas sobrenaturais, mas nós somos daqueles que acreditam no poder de Jesus, que tudo que é impossível para Ele é possível. Os anjos de Deus estão andando sobre essa cidade. Pastor Moisés, seja pastor de Ribeirão Pires, pastoreie a cidade, não só esta igreja, tire os olhos local, pastoreie essa cidade. Deus ordena uma bênção sobre esta cidade. Xarabacamandaha, recamandaiagasuité. Querido, uma coisa impressionante que quando Deus fala com as igrejas da Ásia, Ele fala dizendo ao anjo que está, aí Ele diz o nome da cidade. Precisamos pastorear a cidade. Precisamos tomar posse da cidade. Essa cidade muitas vezes foi promissora, teve momentos que trouxe grande expectativa. Eu tive lendo um pouco sobre a história de Ribeirão Pires, teve momentos do ouro, houve grande expectativa, um momento onde havia produção do café, houve grande expectativa, mas deixa eu te falar uma coisa, nós estamos vivendo um momento que é o tempo de Deus. A igreja tem que gerar expectativa neste povo, a igreja tem que gerar expectativa nessa cidade. A cidade precisa olhar para nós e dizer: o que vai acontecer? Esse povo é meio doido, Deus age por meio deles, o que vai acontecer? 2014 já foi um negócio de arrebentar, e agora em 2015 nós queremos profetizar o sobrenatural de Deus sobre a cidade de Ribeirão Pires, em nome de Jesus. Quem crê, amém? Aí eu comecei a analisar sobre essa questão, porque Zacarias teve uma visão de Jesus, querido. Ele teve uma visão da cidade. Ele, como sacerdote, ele teve uma visão para a cidade no qual estava o templo. Ele teve uma visão do povo. Ele entendeu qual era o projeto de Deus, e ele foi corajoso para a sua época, juntamente com o profeta Ageu, juntamente com Esdras, juntamente com Neemias. Eles trouxeram uma grande revolução e mudaram completamente a história de Jerusalém no seu período. Nós precisamos entender que há momentos que é muito difícil para nós, e nós passamos por processos de verdadeira moinha. Você passa por um processo de cativeiro, passa por um processo muito difícil na tua vida, mas esse tempo já passou, amém? Se já passou, então agora entenda, vai vir tempo novo para a tua vida, vai vir refrigério de Deus para a tua vida. E eu comecei a analisar, eu digo: meu Deus, mas mês de fevereiro, o que podemos extrair daqui? E eu comecei a meditar e fazer uma pesquisa e descobri algumas coisas. Sebate, ou o seu sinônimo Shebet, significam vara, ambas têm a mesma raiz, mas Sebate é usado para designar o mês judaico, que é o 11º mês. Para nós, no nosso calendário, é o 2º mês do ano. Para o calendário judaico,
é justamente o 11º mês. Aí eu comecei ainda a fazer uma pesquisa e observei o seguinte, que utilizando esse trocadilho entre essas duas palavras que são sinônimas, nós podemos extrair uma tríplice revelação. E eu gostaria que você repetisse comigo, porque é o que nós podemos extrair da raiz dessa palavra em hebraico, que corresponde a fevereiro. Vara, diga comigo. Cetro, tribo. Vara, cetro, tribo. Tudo isso aí está no mês de fevereiro. E eu comecei a meditar, meu Deus, aonde podemos chegar nisso aqui? Então, quando falamos de fevereiro, inevitavelmente nós vamos lembrar dessas 3 palavras: vara, cetro e tribo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, quando você coloca no calendário judaico, que está no 11º mês, e coloca no nosso calendário, que está no 2º mês, eu quero extrair aqui uma palavra profética, Deus antecipando promessas que eram as últimas ou penúltimas. Deus está dizendo, vem cá, vai ser agora, vai chegar o tempo, eu vou abrir as portas agora. Recebe promessa de Deus, irmão, Deus está abrindo portas para a tua vida, amém? Deus está agindo no sobrenatural, os anjos de Deus estão andando aí, irmão. Estão andando, estão vendo como está a situação pela cidade. Deus vai mover, irmão. Vara para pastorear rebanhos. Aqui nós extraímos 2 ações na área do pastoreio: família e igreja. Algumas pessoas têm família, mas eles não querem pastorear sua família. Tem homens que eles decidem não pastorear. E aí é a hora da mulher dizer, eu vou ter que assumir. Enquanto ele não se posicionar, eu vou ter que assumir o meu papel dentro da minha casa. Eu vou ter que pastorear. Mas tem hora que você fica igual Débora, irmã. Você está se recusando a andar, de pastorear. Eu vou levar a fama, hein? A turma vai entender que é Deus na minha vida. Assume o teu papel, homem de Deus. Te levanta como um sacerdote dentro da tua casa. E seja pastor da tua família. E também seja pastoreado por esse pastoreio aqui neste lugar. Recebe a bênção de Deus através do pastoreio. Entenda que existe uma sequência. Quando você começa a analisar, o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim como Deus é o cabeça de Cristo. Aí você começa que é uma sucessão de autoridade espiritual, e nós temos que entender em que posição nós estamos para sermos abençoados. Mas a cada um Deus vai dando um cajado. Só que o cajado do pastor da igreja é diferenciado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você começa a analisar essa questão da vara, ela tem várias utilidades. E dentro da Bíblia, ela é mencionada com várias utilidades. É um pau usado para bater e debulhar o cominho, que é um tipo de semente. Isaías 28, 27, traz para nós aqui um entendimento acerca disso, muito interessante. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo, Isaías 28 e 27. E seja abençoado com esta palavra. Nos diz assim, por isso não se debulha o endro com instrumento de trilhar, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Retira-se o endro com vara, o cominho com um bastão, que é a mesma coisa, de madeira. O que está sendo ministrado aqui? O profeta Isaías está ministrando sobre a sabedoria de Yahvé,
nas mínimas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te deu, querido, esse cajado, Deus te deu esta vara, usado para bater e debulhar cominho. Essa vara aqui representa o quê? Representa a sabedoria para a provisão do mês. Eu não sei o que vai acontecer esse mês, pastor, virou o ano, virou um caos a minha vida. Janeiro, veio IPVA, IPTU, é tanto imposto na minha vida que eu não quero nem lembrar, tanta dívida, gastei demais, meu cartão está tudo estourado, minha mulher, misericórdia, fez o que eu nem esperava. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te dá nessa noite a vara da sabedoria. Pastoreie as tuas finanças agora e seja abençoado. Começa a agir. Vai ter hora que você vai ter que bater, mas na hora que bater nas finanças, vai cair o suficiente para você se alimentar neste mês. Deus não vai te deixar passar vergonha, amém? Você vai receber a estratégia de Deus para o mês. Você vai receber a revelação de Deus. A forma, de repente, do nada, você vai dizer, olha aí, o segredo de Deus. Eu entendi o que Deus queria agora. Aí você vai tomar atitude simples. E Deus vai prosperar. Receba aí, irmãos. Porque a visão que Zacarias teve foi que o Senhor declarava ao anjo do Senhor, Yahvé estava declarando ao anjo do Senhor, dizendo assim, as minhas cidades, deixa eu te falar aqui, quem tomou posse no mundo espiritual dessa cidade de Ribeirão Pires? Quem já tomou posse aqui? A igreja aqui já tomou posse? Então essa cidade é do Senhor. As minhas cidades, diz Yahvé, prosperarão. Há uma palavra de prosperidade sobre este lugar, amém, queridos? Vai sair prosperidade para essa cidade daqui, irmão. Vai ter fonte, uma fonte aberta para prosperar a cidade. Vara que representa sabedoria para a provisão do mês. Mas tem hora, querido, que essa vara ela se transforma numa arma. E numa arma poderosa. E nós vamos ver lá em 2 Samuel, no capítulo 23, verso 21, quando de repente nós encontramos alguém utilizando esta arma. Diga, vara, além de ser uma sabedoria para a provisão do mês, também é uma arma. Glória a Deus. Capítulo 23 de 2 Samuel, versículo 21, nos diz assim. Matou também um egípcio, homem alto e forte. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado ou uma vara. Arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com a sua própria arma. Deixa eu te falar uma coisa, não importa se o adversário é alto, não importa se o adversário é estrangeiro, não importa se o adversário é forte, não importa se eles vêm com ousadia para tentar te intimidar, eu quero te dizer que em nome de Jesus, você vai se posicionar nessa noite como um valente de Deus, e a vitória de Deus já está decretada para a tua vida. Vença! E detalhe, querido, oh aleluia! Esse, pois, foram os grandes, ou as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada, que também foi considerado entre os famosos como os 3 principais guerreiros. Querido, para quem utiliza essa arma, é uma consequência natural. De repente você olha assim, mas como é que pode? De repente entrou na igreja, de repente cresceu. Meu Deus, o ministério do pastor Moisés está crescendo, o ministério do pastor Gerson está crescendo, o ministério dos irmãos estão crescendo. O que está acontecendo? E comigo não acontece. É que eles tiveram ousadia, eles olharam para o leão em tempo de neve e disseram, escuta, ele está escondido na caverna, esperando uma hora propícia de verão para me
me atacar, mas eu não vou esperar o verão chegar. É no tempo da neve mesmo que eu vou entrar. Não importa a dificuldade, não importa o quão impossível seja, é lá que eu vou entrar e vou matar o leão lá dentro. Querido, mata o teu leão e vença em nome de Jesus. Ele está aí se levantando contra você, está tentando dar um prognóstico de meses muito difíceis. É tanta especulação acerca da economia nacional, mas eu quero te dizer que a igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus. Você está debaixo de promessa e Deus vai te dar vitória. Seja ousado, faça o que ninguém espera, mas seja temente e obediente a Deus, e Deus vai te honrar. Amém, querido? Essa vara também ele se torna um instrumento com o qual o pastor ajunta e também conta as ovelhas. E o interessante é que eu comecei a analisar Levíticos 27 e versículo 32, você nota que o Senhor dá uma orientação dizendo que de todas as ovelhas que passarem debaixo do cajado, irmãos, ovelhas que passam por debaixo do cajado, ovelhas que entendem o que é autoridade espiritual, ovelha que entende o que é estar debaixo de obediência, ovelhas que entendem que é estar debaixo de submissão. E sabe, Deus olha para isso e diz: eu vou abençoar. E de repente nós vamos notar que no meio daquele grupo de ovelhas que passassem por debaixo do cajado do pastor, haveria uma parte delas que seriam separados para o Senhor. A 10ª parte seria o dízimo. Mas deixa eu falar em duas visões aqui. A parte financeira, seja fiel. Você está debaixo desse cajado aqui, irmão? Seja fiel. Tem gente que congrega às vezes numa igreja, aí vai lá, digo, eu vou dar meu dízimo para o R.R. Soares. Deus abençoe o R.R. Soares, irmão. Eu fui curado, eu não podia ter filhos. Só para você entender, eu não podia ter filhos. Eu era estéril. Fiz todos os exames possíveis. E até se eu apelasse para uma cirurgia, como me foi proposto, eu iria pagar na época R$19 mil. Mas, quando ele me falou a estatística, a probabilidade de vir a ter filho, eu digo, não adianta, vou gastar dinheiro à toa. E desisti, e disse, não, se Deus não fizer, ninguém mais faz. E um dia sentado com minha esposa estava recém-cirurgiada, e sentado com minha esposa na cama, assistindo, e ela decidiu passar no programa lá, e parou nele. E eles estavam lá contando um testemunho de milagre nessa área de filhos. E minha esposa creu e disse, eu vou receber essa oração. E recebeu. E logo em seguida minha esposa ficou grávida. Quando a surpresa foi tão grande que a gente não acreditou. Essa mulher sentiu um desejo de comer sorvete. Eu fui lá, comprei um sorvete, que ela estava ainda se recuperando da coluna. Tinha feito uma cirurgia muito séria. Tinha passado 2 anos entre cama e cadeira de roda. A previsão é que ela não ia andar mais, muito corticóide, morfina, começou a entrar num processo depressivo, foi terrível para mim, pastoreando e ao mesmo tempo lidando com essa situação dentro de casa. Mas, depois da cirurgia, 4 parafusos, 2 barras de titânio, ela estava em processo de recuperação, o médico disse, está liberado meu filho, você pode brincar. Eu digo, oh, que maravilha. Ela disse, eu quero sorvete. Eu digo, meu irmão, depois de uma prova dessa, eu vou aonde tiver sorvete, eu vou atrás. Fui contente, eu vou trazer um sorvete para nós, meu amor. E quando eu trouxe sorvete para nós, que nós, irmão, a mulher virou uma leoa. Ai de quem chegasse no sorvete, comeu sorvete sozinho, eu fiquei olhando, lambendo os beijos, como diz um bom nordestino. Eu digo, Jesus, que negócio é esse? De repente ela diz, ai que desejo de comer figo. Eu digo, figo? 9 horas na cidade de Matinhos, no Paraná. Meu irmão, é só o sangue de Jesus Cristo. Tem que descer esses anjos todos aqui para ajudar a gente a comprar um figo. Eu olhei para aquela situação e saí correndo. Digo, onde eu vou achar um figo? Lembrei de um supermercado na BR. Fui atrás.
Achei o supermercado aberto, ainda estava no finalzinho. Entrei, meio que já fechando. O cara bravo olhando para mim. Entrei, minha esposa quer um figo, meu filho. Não esquenta a cabeça. Comprei o figo, levei. Quando eu cheguei, achando que ia dividir de novo com a gente, lá foi o figo embora. Eu digo, Jesus, que negócio é esse? De repente, essa mulher começa a ter ânsia, né, vômitos. Eu digo, que negócio é esse? Ela disse, eu acho que eu estou grávida. Eu digo, não, não pode, você não pode estar grávida. Eu sou estéril. Você não tem como estar grávida. Aí ela foi lá, comprou um negocinho lá, da farmácia, fez o teste, disse, bem, eu estou grávida. Eu quase que desmaio. Eu digo, Jesus amado. Milagre aconteceu, irmão, é desse jeito. É o de repente de Deus. Quando você menos espera, acontece. Basta você crer. Minha esposa creu. Eu estava meio incrédulo ainda, irmão. Até quando ela me falou. Só que hoje Samuel está com 9 anos de idade. Uma bênção, uma espoleta. É uma bênção de Deus. Então eu não estou falando contra o R.R. Soares, amém, queridos? Já fui abençoado através da vida dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem gente que congrega aqui e dá dízimo para o R.R. Soares. Irmão, lá, as ovelhas dele estão debaixo do cajado dele, tem que sustentar a obra lá. Quem está debaixo do cajado aqui, do pastoreio aqui, é aqui, irmão. Seja fiel aqui. Porque tu usa e abusa do pastoreio. Quando está enfermo é pastor para cá. Quando está dodói é pastor para cá. Quando está com biquinho é pastor para cá. E assim vai, e o pastor tem que estar atendendo. E olha, eu vou te falar, haja pastor nessa igreja para atender necessidade, porque não é fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa, seja fiel. Seja fiel. Está vendo essa obra aqui, ó? Ela pode ir muito mais rápido do que você imagina. Basta você ser fiel. Segura na mão de quem está do teu lado. Diga assim, você está debaixo desse cajado? Está passando por debaixo dele? Então seja abençoador. Dá o teu dízimo. O avarento não suporta, irmão. Mas tem uma outra revelação nessa palavra. É justamente a revelação de que algumas pessoas são separadas para o Senhor. Tem algumas ovelhas que elas estão tão debaixo da autoridade de Deus e do pastoreio local, que elas são separadas para o Senhor. Deus vai separar, diz, esse é meu. Eu quero para o meu ministério. Eu quero para mim. Amém, queridos? Então receba essa bênção aí, em nome de Jesus. Aí você encontra Ezequiel, capítulo 20, versículo 37. E você vai notar que tem hora que essa vara, ela vira a vara da correção. Ela vira a vara da disciplina, para entrar no vínculo da aliança. Tem gente que para estar aliançado com as coisas de Deus, para estar aliançado com a igreja, para estar aliançado com o ministério, ele tem que passar pela disciplina. Tem hora que o cajado vai descer, tudo na cabeça de um. Deve ser, meu Deus, pastor bateu doído agora, esse vai morrer. Morre não, irmão. Morre não. Se for ovelha, não morre. Não morre, irmão. Ovelha vai entender o recado direitinho e vai dizer, obrigado, Senhor. Tu estás me livrando da morte. Tu estás me livrando da arrogância. Estás me livrando do precipício. Aí o cajado tem hora que bate, bate nas pernas, e bate na cabeça de novo, bate do lado. E você diz, ai Jesus, o que está acontecendo? Vai dando glória, irmão. Tem um processo que é assim mesmo. Se você olhar para trás, você vai ver o seguinte, os teus passos não estavam sendo confirmados pelo Senhor. Mas a partir do momento que você andar com um bom coração diante de Deus, os teus passos serão confirmados pelo Senhor, e simplesmente Deus vai te dar graça, você vai passar por esse processo, ainda vai dar glória, ainda vai amar aquele que usou a vara para te corrigir, e vai dizer, eu amo meu pastor. Tem coisas que a gente não entende. Mas essa vara também é para proteger. Salmo de número 23,
Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Oh, querido, por quê? Por quê? Tem algo aí especial. Tem a vara de Deus em ação aí, a vara do bom pastor em ação. Querido, você nem imagina quantas ações satânicas vêm contra a tua vida, e o pastor está com a vara dele agindo e dando cajadada para um lado, e você diz, eu pensei que era em mim, mas não era no adversário, bate para o outro, e o inimigo começa a correr, ser afugentado. Quando ele bate o cajado, simplesmente o inimigo diz, eu sei que há autoridade espiritual neste lugar e eu não posso tocar. Mas Miqueias, no capítulo 7, versículo 14, ele traz uma revelação tremenda. Ele começa a orar pela nação, e essa oração é pedindo ao Senhor para que o Senhor voltasse a pastorear aquele rebanho de novo. Querido, tem horas que parece que Jesus se afastou da igreja. E quando nós sentirmos isso, como pastores e como ovelhas que somos, precisamos entender que aqui tem o sumo pastor chamado Jesus Cristo. E se por um acaso você perceber que ele está do lado de fora, só batendo na porta, eis que eu estou à porta e bato, ele significa que ele está fora da igreja. Quando essa revelação veio para a igreja, Jesus estava mandando um recado, eu estou do lado de fora, me convida para dentro novamente, eu estou batendo na porta. Jesus não quer sair da igreja, mas tem muitos que expulsam da sua casa, expulsam da sua vida, e querem, se puderem, até expulsar da igreja. Mas Miqueias, ele orou dizendo, volta a pastorear. Nós queremos o teu pastoreio. Jesus, pastoreia esta igreja. Seja conosco, não nos deixa só. Precisamos de ti, não nos abandone. Se por um acaso o meu pé de alguma forma resvalou, me ajude, me fortaleça. Volta a pastorear a minha vida, volta a pastorear a minha casa, volta a ser o meu pastor. É muito fácil colocar o Salmo 23 lá na porta, não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas casas de crente que eu visito, e até de não crentes, tem esse texto na porta, na sala, irmão, no carro. Mas muitos têm dificuldade, têm resistência ao pastoreio de Jesus. Seja pastoreado por Ele, amém? Seja pastoreado pelo Senhor. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho para a gente correr. Cetro é a segunda palavra que nós extraímos, cetro. E a palavra Shebet também designa um cetro, que é símbolo de autoridade. Esse é, portanto, o símbolo de poder político. Não dá para a gente ignorar a política. Não dá para a gente ignorar o que está acontecendo no nosso país. Não dá para viver alienado. Eu sou crente, eu não me envolvo com isso. Não dá. A gente é envolvido, mesmo que você não queira. Então entenda de uma coisa, a igreja precisa se posicionar espiritualmente, dizer, eu estou agora entrando no mundo espiritual. Os crentes reclamam muito de corrupção no governo, mas faz pouco por isso. E você tem que fazer duas coisas. Primeiro, orar. Isso é inevitável. Ora, entra no mundo espiritual e começa a quebrar essas forças. Começa a profetizar lá na prefeitura. Começa a profetizar na Câmara dos Vereadores. Vai lá, faz culto lá, profetiza, determina a bênção. E eu sei que essa igreja faz isso. E de repente você vai perceber que principados e potestades começarão a ser abalados. A ação vai trazer fé ao coração daqueles que estão olhando assustados. O que esses crentes estão fazendo aqui?
Saíram da igreja deles para vir fazer culto aqui, por quê? Saíram lá do púlpito dele para orar aqui, por quê? Deixa eu te falar, um homem de Deus que decide pastorear uma igreja, ele pastoreia também uma cidade, uma igreja que decide assumir a sua posição espiritual na cidade, ela decide andar por essa cidade dizendo, essa cidade é do Senhor Jesus, essa cidade é do Senhor Jesus. Eu profetizo que o cetro de equidade e de justiça vai ser estabelecido neste lugar. Saiba que a igreja que se posiciona dessa forma, ela vai lidar com principados e potestades espirituais. Obviamente o inimigo, ele não vai deixar barato, vai tentar de todas as formas. Mas aqui eu quero perguntar, quem é covarde? Levante a mão. Mas quantos de fato creem que são mais do que vencedores em Cristo Jesus? Então você não vai recuar, irmão. Quando vier a rebordose em cima de você, porque você está se posicionando nessa cidade, você vai dizer, eu entendo o que é isso, Satanás. Mas é agora que eu vou. Tu está vindo a mim, agora é que eu vou. Se prepara 2015 que eu cheguei. Se prepara janeiro e fevereiro que eu cheguei. Se prepara Ribeirão Pires, que nós como igreja estamos plantando o pé neste lugar e tomando posse no mundo espiritual do que Deus tem para nós neste lugar. E começa a abençoar. A situação da cidade vai ser mudada. Em nome de Jesus vai ser mudado, vai ser quebrado toda a ação de Satanás. E é nesse instante que você começa a observar que, embora os profetas tenham predito que o cetro dos inimigos de Israel será removido, você vai encontrar dois textos específicos, Amós capítulo 1, versículo 5, e Zacarias capítulo 10, versículo 11, Em Amós você vai encontrar a seguinte expressão, arrombarei as portas de Damasco, eliminarei o morador de Biqueat-Aven, que significa vale da iniquidade, e o que tem o cetro de Bet-Eden, casa do prazer, e o povo de Arã, Síria, irá para o cativeiro em que muralha, palavra de Yahvé. Deixa eu te falar algo. Deus está dizendo, eu vou quebrar o cetro das potestades que estão por trás dessas nações, que estão oprimindo Israel. Deus decide quebrar o cetro de malignidade, de opressão contra a cidade de Ribeirão Pires, por causa do propósito de vocês. É sério o propósito, irmão? Quem está fazendo esse propósito aí sério? Você crê que é muito mais além do que só Deus me abençoe? É muito mais além do que só o teu quintal, o teu, sabe, o teu momento, tua zona de conforto. É muito mais. Deus está querendo muito mais. Deus está querendo levar vocês para um patamar muito mais elevado. E aí você vai encontrar uma outra expressão em Zacarias 10, 11 que diz, vencerei o mar da angústia. A gente fala muitas vezes de mar, de lutas e tribulações, mas esse texto está bem específico. Vencerei o mar da angústia. Tem hora que a gente se sente assim, num verdadeiro mar, o mar da angústia, o mar, oh querido, da tribulação. E as profundezas do Nilo ficarão secas, a arrogância da Síria será aniquilada, e todo o poder do Egito será destruído. Essas são palavras proferidas, dizendo que o cetro de iniquidade seria destruído, e a opressão sobre Israel iria acabar. Era uma ação profética. Só que quando você vai olhar o que Jacó diz um negócio muito sério, e amarra todas essas promessas nessa. Quando você olha em Gênesis capítulo 49, versículo 10, que é um texto muito pregado, mas quando a gente olha sobre essa ótica do cetro, você entende como isso é muito sério. Jacó, ele predisse que o cetro não se apartará de Judá. O negócio é sério. Aí há dupla interpretação. Uma é o cetro de iniquidade que oprime Judá.
Judá, ela ficou debaixo de jugo quando a Síria, em 722 a.C., veio sobre o reino do norte, destruiu e aniquilou e dispersou o restante. Por último, quando eles quiseram formar a cidade de Samaria, houve invasão de bestas feras sobre os seus cidadãos. Eles disseram: como resolver isso? Olha, traga lá os sacerdotes, traga levitas e coloque nessa cidade e mistura com o nosso povo, que acabará essa praga aí de besta na cidade. E foi o que aconteceu. Só que a posição dos levitas, a posição dos sacerdotes, não foi de integridade para com o Senhor, e se permitiram ser corrompidos. Mas deixa eu te falar algo. Judá depois entrou no cativeiro. Judá entra e passa 70 anos debaixo de opressão. E se você parar para analisar ainda hoje, nos dias de hoje, Israel está cercado, vivendo debaixo de opressão, guerra todo santo dia, declarações todo santo dia. Olha, se você observar o que está acontecendo nessa última reunião da ONU, o Estado Islâmico está sendo reconhecido. Quando você para observar a declaração que foi feita, mais recente, estão entrando com um processo contra Israel, para que eles sejam incriminados como criminosos de guerra. Além dos bombardeios, existe todo um ataque psicológico e, obviamente, espiritual naquele lugar. Mas eu quero te declarar, no nome de Jesus, que esse cetro de iniquidade vai ser quebrado, amém? Vai ser quebrado. Escute, o cetro não se apartará de Judá, até que venha Siló. É uma referência, uma inferência à pessoa de Jesus Cristo. Você sabe que Jesus Cristo, ele veio, não foi aceito por Israel. Jesus foi crucificado, morreu pela humanidade, não só por Israel, mas pela humanidade. Mas nós sabemos que há uma promessa de Jesus voltar, uma para a igreja, onde a igreja vai ser arrebatada, e outra em glória para Israel, onde ele, no capítulo 14 de Zacarias, vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, quando Israel estiver cercado, sendo invadido pelo porto de Haifa, e naquele instante, quando você menos esperar, Jesus Cristo vai aparecer, aniquilará o anticristo que estará governando nações, e dirigindo aquele lugar para destruir totalmente Israel. Vai ser nesse instante que eles vão bater nos peitos, e vão dizer: eu reconheço o Messias, é Ele, a quem nós traspassamos, é Jesus. E naquele instante eles serão salvos, e será implantado o reino de Deus na terra, o milênio. E deixa eu te dizer algo importante. O salmista, no Salmo 45, versículo 6 e 7, diz: o teu trono, ó Deus, permanece incólume por toda a eternidade, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e abominas a impiedade, e por isso o Eterno, teu Deus, escolheu-te dentre todos os teus companheiros e ungiu-te com um óleo de júbilo. Isso aqui está se falando de um rei perfeito. Quem é o rei perfeito? É Jesus Cristo, que vai reinar com o cetro de Deus, com o cetro de justiça. E eu quero te dizer que o cetro de iniquidade nesta cidade também será quebrada. Amém, querido? Será quebrado. Deus tem entregue a esta igreja cetros de justiça. Cetro de justiça. Exerçam a justiça de Deus. Essas promessas, queridos, se nós observarmos todas elas, se cumprem em Jesus. E Jesus, quando ele inaugura o seu ministério terreno, ele declarava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Governo de Deus, cetro de Deus instalado. Esteja debaixo do governo de Deus. Amém, queridos? Por último, a gente encerra aqui dizendo que a terceira palavra é tribo, que extraímos dessa mesma raiz que tem relação com fevereiro. E aí nesse instante você observa que tem outro sinônimo de Shebet, que é justamente Maté. Cada líder tribal dirigia sua tribo com uma vara ou um bordão. Se a gente olhar para alguns textos bíblicos, como por exemplo em Número, no capítulo 17, quando
o sacerdócio de Arão estava sendo desafiado, eles estavam sendo desafiados de tal forma que levantou-se dúvidas se ele de fato era um homem de Deus, se ele era o escolhido de Deus. E você sabe que houve recentemente uma leva de pessoas dizendo: não, ungido, esse negócio de ungido, todo mundo é ungido, todo mundo, o povo é ungido, a igreja é ungido, não tem ungidos preferenciais. Deixa eu te falar uma coisa, o povo de Israel era ungido de Deus, amém? Eles tinham uma unção e tinham uma autoridade espiritual. Eles tinham que exercer o ministério sacerdotal como nação. Mas dentro da nação havia líderes espirituais estabelecidos. Existia reis, profetas e havia também, queridos, sacerdotes. Cada um com a sua devida unção e nenhum se intrometia na do outro. Com exceção do profeta que era obrigado a meter o dedão no nariz quando era obrigado, devido à mensagem de Deus que tinha que ser entregue. Aí você começa a observar o seguinte, que algumas pessoas brincam e dizem: não, eu também sou ungido, porque só o pastor Moisés é ungido? Eu também sou ungido, e acho que pode tocar na unção. Querido, você pode até não gostar dele, não gostar da barba dele, não gostar da voz dele, você pode não gostar da família dele, pode não gostar desse lugar, não sei nem porque você está aqui, na verdade, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, você tem que respeitar a unção que está sobre ele. Você tem que respeitar a unção que está sobre os pastores nesse lugar. Você tem que respeitar a unção que está sobre essa igreja. Eu me lembro que quando eu estava dirigindo uma congregação numa região de periferia, muito pobre, Vila Telma, que o pastor Moisés conheceu, de repente, era a primeira ceia, eu tinha sido levantado como evangelista, e eu estava feliz da vida que ia fazer a primeira ceia naquela igreja, e percebemos que houve uma ciumeira por parte da esposa do segundo dirigente. E a notícia é que ela era profeta. Eu não tinha visto ela profetizar, mas diziam que ela era profeta. E eu, na primeira ceia, alegre, já tinha enfrentado uma luta terrível quando saí de casa. Um moço do nada apareceu e disse: eu vou te matar. Você vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Eu olhei para ele assim: mas isso é um capeta mesmo, não é possível. Eu com Bíblia, terno, gravata, indo para a igreja, feliz da vida. O capeta manda alguém que eu nunca vi na vida para me ameaçar de morte. Eu olhei para ele: você está repreendido, Satanás. Continuei andando. Quando eu chego na igreja, que vamos ministrar a ceia, de repente lá vem a irmã. Irmão, pensa numa ação espiritual maligna que começou a agir naquele lugar. O que era para ser maravilhoso, de repente se tornou treva, plena ceia. E eu com as bandejas aqui, com maior satisfação, porque eu estava para apresentar o Senhor. Eu queria ter aquela satisfação de apresentar, sabe, o cálice, o pão, pela primeira vez na minha vida, e ministrar sobre o povo. Tinha acabado de ministrar uma palavra, lá vem a mulher pulando num pé só, tá. E eu olhei, eu segurando a bandeja estava e eu não larguei. Eu digo: Deus, se tu é comigo, é agora que tu tem que dar a prova, porque eu não vou fazer mais nada. A mulher tocou, assim diz o Senhor, tocou em mim. Quando tocou, caiu, pum. Tiveram que sair de ambulância com ela. Deixa eu te falar. Quando você pensa, ousa em tocar no ministério de alguém, por mais corrupto que você ache que ele seja, pense 10 vezes. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, e não matou. Principalmente quando se trata de homem de Deus. Pensa bem. Respeita a autoridade que está sobre este lugar. Respeita a autoridade que está sobre os pastores. E seja abençoado no nome de Jesus, amém? Aí de repente a turma desconfiou de Arão e disseram: ele usa cajado? Eu também tenho cajado. Ele é líder de uma tribo? Eu também sou líder de uma tribo. Por que só ele pode ser usado por Deus? Por que só através dele é que pode vir a mensagem e a revelação de Deus? Nós queremos isso também. E foram lá e conflitaram a situação, e Moisés orou: Senhor, que coisa boa é orar a Deus, né? Falar com Deus. Aí Deus falou assim, simples de resolver: manda eles todos apresentarem o cajado. Tu vai colocar dentro do santuário. Só que no cajado de Levi, para que não haja dúvida, raspa e escreve Levi, Arão, para que ninguém tenha dúvida. Aí colocaram lá, todo mundo viu Moisés colocando. Saíram e deixaram virar a noite. No dia seguinte, todo mundo de plantão. Você acha que a oposição não estava de olho para ver se Moisés não ia trocar as varas?
Se não ia tocar naquele... Você acha que não tinha espião ali? Oh, irmão, no meio do povo de Deus não era para ter, mas é o que mais tem. De repente, quando você menos espera, olha, naquele instante, levanta o sol. Moisés logo cedo já vai para o templo, para o tabernáculo, todo mundo acompanhando Moisés. Quando ele traz a vara, oh querido, a vara de Arão tinha florescido e dado fruto. Tinha flores e tinha amêndoas. Deixa eu te falar uma coisa, tem muitos líderes com varas mortas. Mas somente quem tem a autoridade de Deus espiritual na sua vida, só aquele que está vivo, que tem realmente Jesus Cristo ressurreto na sua vida, é que pode de fato exercer aquilo que Deus determinou. Mortos não vão ficar na frente, mas ressurreto, esse sim, quem já ressuscitou com Jesus Cristo aqui, quem está vivo, então fica de pé comigo, não dá mais tempo para ministrar. Eu fico até constrangido de pedir ajuda desse ministério de louvor. Mas se vocês puderem, humildemente eu peço, me ajudem. Normalmente a gente lê Ezequiel 37, só a parte dos ossos secos. A gente nunca lê a parte das varas. E sabe de uma coisa? Quando você olha no versículo 19, lá está sendo dito algo muito forte. Está sendo dito algo muito interessante. A promessa de Deus naquele versículo é de unir os povos, as tribos. Unir os povos. Vai pegar varas e juntá-las e unir os povos. Era uma promessa específica para Israel, mas também serve para a igreja do Senhor. Aquilo que está de repente divergindo do propósito de Deus neste lugar, por falta de entendimento, por falta de discernimento espiritual, Deus vai revelar, e Ele vai começar a juntar e dizer: vem cá, deixa eu te colocar neste lugar, deixa eu te abençoar, deixa eu te fortalecer. No mês de fevereiro, eu quero profetizar para a tua vida. A vara da sabedoria, a vara como arma contra todo o ataque do inferno, a vara para juntar, a vara para corrigir, a vara para proteger. E quero profetizar para a tua vida também, queridos. No nome de Jesus, o cetro de justiça é autoridade. Ah, mas eu não sou rei, eu não sou príncipe. Que palavra é essa para mim? Deus nos fez reis e sacerdotes. Está lá em Apocalipse. Reis e sacerdotes. Querido, assume aí a tua postura, autoridade espiritual sobre esta cidade e profetiza sobre a política dessa cidade, profetiza sim sobre os políticos, profetiza sobre este lugar, que o cetro de iniquidade seja quebrado e que a igreja do Senhor seja um referencial para esta cidade. Profetizamos sim, que as tribos, irmão, quantas tribos, né, cristãs, quantas, elas serão unidas, o Senhor não procura denominações, elas precisam existir, por uma questão de legalidade, mas, o que o Senhor enxerga é a igreja, então essas tribos Ele vai unir, porque Ele quer vê-las como igreja. Igreja do Senhor, seja abençoada.